Nossa Senhora das Brotas, Madroeira de Tabuleiro do Norte, Ceará. A tradição é inegável, podemos bem constatar, a religiosidade é o que faz iniciar, é o florescer mais constante e o que sempre leva avante quaisquer povos ou lugar. Todo lugarejo nasce com religiosidade, pois ao homem é inerente uma crença na bondade de Deus Pai, o Criador. Cremos nele com fervor, transformando a humanidade. Toda cidade possui, dentre registros e notas, notório representante desde lembranças remotas. Disto nós não esquecemos, em tabuleiro nós temos Nossa Senhora das Brotas. Foi no século XVIII que tudo aqui começou. Instalou-se uma fazenda pequena, mas prosperou. Maia Larcon era o dono. Nunca deixou no abandono, esse torrão ele amou. Era um homem muito culto e também muito esforçado. Sua esposa adoeceu, deixando-o desanimado. Mas um dia ela sonhou e ao marido ela contou conforme havia passado. Construir uma capela, no sonho alguém lhe pedia. O mal seria curado, isto a voz lhe garantia. Quando soube desse fato, foi como se o intimato o seu íntimo infligia. Maia Larcon, seu marido, nunca ouviu falar na crença que se dava a uma santa com tal nome e tal sentença. Invocação a Maria de Brotas desconhecia, mas em desistir não pensa. Pesquisou heroicamente, de modo descomunal, pois queria que a mulher se curasse desse mal e logo ficou sabendo de invocação percorrendo as terras de Portugal. A invocação de Maria, nossa atual madroeira, remonta ao século V de Portugal, a primeira, pois foi em Vila Aguiar, começando a propagar na boa-fé brasileira. Reza a crença portuguesa dos tempos medievais que um tal criador de gado teve visões sublimais. Maria lhe apareceu, ele pediu e se deu uns fatos fenomenais. Uma pequena capela pediu para construir, pois a humanidade tinha pressa para se redimir. Atenderam seu pedido, o louvor foi garantido, mais rezas a nos suprir. Vem de longínquas lembranças essa denominação, pois se tinha no lugar uma proliferação da erva medicinal, de nome Brotas a tal, daí a propagação. Sabendo desses detalhes, Maia Larcon, pressuroso, teve pressa em atender o pedido amoroso. A capela construiu, seu esforço não mediu, pois na fé era ardoroso. Trouxeram aquela imagem dos rincões de Portugal, veio via Pernambuco, cita registro local, chegou em carro de boi, na capelinha ela foi ter seu abrigo final.
Era o século 18 de 70, mês janeiro, quando aqui era deserto, lugarzinho sem roteiro. Assim tudo começou e a fazenda prosperou de modo bem pioneiro. O que ficou registrado hoje ninguém desconfia. O labor foi compensado sem nenhuma revelia. Não mediram força e cotas. Nossa Senhora das Brotas curou a Dona Luzia. Logo a fé se revelou, o lugarzinho cresceu. Em torno da tal capela, nossa gente floresceu. Apesar de fazendola, tivemos até escola, enquanto Alarcon viveu. Constatamos a reforma na primeira capelinha, que foi em 85, sem contar uma torrinha, mais bela ficou por certo. Já não era tão deserto, nem tão pouco fazendinha. Uma reforma maior e também mais demorada deu-se nos anos 40, de maneira obstinada. Foram mais de 15 anos para concluir os planos daquela grande empreitada. Esse templo majestoso que vemos nos nossos dias é, por certo, resultado daquelas grandes porfias. Houve a colaboração de toda a população com suas economias. Nossa Senhora das Brotas muitas graças tem rendido, pois são muitos os devotos dentre esse povo sofrido. As dores são consoladas, suas bênçãos são lembradas de modo bem comovido. O que seria do povo sem a fé se remoçando diante de tantos dramas, sempre mais se propagando? Precisamos do alimento que nos fornece o sustento ao estar desanimando. Um povo que não tem fé não pode ter crescimento, pois na fé se realiza o total soerguimento. Qualquer um se regenera na força que prepondera o real contentamento. Deus nos quer fortalecidos e na fé bem irmanados. Quer um povo sublimando seus potenciais guardados. Não somos mais indigentes, quais seres indiferentes aos deveres mais sagrados. Não podemos esquecer quaisquer lembranças remotas, pois a nossa história tem as mais refinadas notas. Que a fé nossa sobreviva e que digam todos: viva Nossa Senhora das Brotas!